O ND Notícias traz agora uma entrevista exclusiva com o governador Carlos Moisés da Silva. Entre os assuntos, a chuva, que já prejudica o estado, como a gente vem mostrando aqui no ND Notícias, e também o anúncio da ativação da sala de situação na Defesa Civil. Esse e outros assuntos você acompanha agora na entrevista concedida ao comentarista político do Grupo ND, Altair Maganin. Bem-vindo, governador. Obrigado pela gentileza ter aceito o nosso convite. Obrigado, Altair. É um prazer estar com vocês aqui no Grupo ND mais uma vez, né? Conversando com as pessoas, conversando com Santa Catarina, prestando contas do que a gente tem feito aqui no estado. Bom, infelizmente nas últimas horas nós tivemos um forte volume de chuvas. Que ações o estado implementou para minimizar esses estragos? Os nossos radares todos estão funcionando bem, o monitoramento, o sistema de envio de alertas da Defesa Civil está funcionando. Nós instalamos a sala de situação agora na Defesa Civil a partir de hoje, para que a gente possa acompanhar e dar resposta para todos os municípios que eventualmente, de fato, a previsão é de uma precipitação pluviométrica bastante intensa para as próximas 24 horas, apesar de que já choveu bastante. Então isso realmente nos deixa em alerta para que a população não seja pega de surpresa. Então são várias ações ao mesmo tempo, mas especialmente o pronto atendimento da Defesa Civil, né? Quando a gente tem aí situações de granizo, que nós tivemos recentemente, Mafra foi afetada 2 vezes em 15 dias, pronta a resposta. No mesmo dia em que o prefeito solicitou as nossas carretas, né? Nós temos um registro de preço, então nós não precisamos mais fazer licitação para comprar telhas, enfim, atender a comunidade. Então a Defesa Civil tem trabalhado, Santa Catarina de fato, tem uma grande recorrência na área de desastres naturais. É a condição do nosso estado, a gente tem que conviver com isso, aprender a conviver e mitigar os efeitos dessas ações da natureza. O senhor está satisfeito com o andamento das obras rodoviárias em Santa Catarina, financiadas com o dinheiro do estado? Eu acredito que a promessa que nós tínhamos é que essas obras fossem conclusas, especialmente o lote 1 e 2 da 470, que de fato precisa andar, e o 3 e o 4 também, no primeiro semestre desse ano. Eu estou analisando que talvez a gente não consiga esse resultado, mas não será por falta de dinheiro, de orçamento do governo do estado. O governo do estado colocar mais recursos? Não só isso, né? Eles não consumiram os valores, né? De 300 milhões para 470, se não me falha a memória, são 70 que nós já investimos ali. Então, o governo do estado está pronto para ser parceiro, para continuar fazendo com que essas obras andem. E aqui não é uma crítica, o fato é que a rodovia federal, mas quem está morrendo nelas são os catarinenses. Quem caminha, quem transita nessas rodovias são os catarinenses. O nosso produto é escoado por ali também. Então, se trata de segurança, de uma questão de humanidade mesmo e de logística para o nosso estado, porque eu acredito, inclusive, que essa decisão é muito adequada, porque quanto mais a gente investe em infraestrutura, mais o governo do estado também recebe de retorno em tributos. O senhor elencou a infraestrutura como um dos pilares da administração e tem pelo menos 2 projetos que são vultuosos, né? Uma via rápida, uma via expressa de Rio do Sul até a BR-101, também uma via costeando a BR-101, Florianópolis-Joinville, Joinville-Florianópolis. Em que pé estão esses projetos que não são para hoje, mas que precisam chegar em algum momento para o estado? Especificamente, nesse corredor logístico, é uma pista de 150 metros, 150 quilômetros de distância, são 6 faixas de rolamento. Ele é paralelo à BR-101, mas ele é um pouco mais afastado, ou seja, ele vai criar um novo corredor de desenvolvimento, de investimentos, vai desafogar a BR-101 em mais de 32 mil veículos por dia e vai fazer com que, então, aquelas cidades que são conurbadas com a BR tenham um pouco mais de condição digna de conviver, né, harmonicamente com esse corredor logístico que é a BR-101, mas que já não atende mais a demanda. Rio do Sul, a mesma coisa, vai até a BR-101 também, ligando a cidade de Rio do Sul. Nós vamos, esse investimento nessa rodovia paralela à BR-101 é de cerca de 6 bilhões de reais, é o que a gente levantou. Nós vamos terminar o projeto e vamos fazer parcerias para que a gente possa, de fato, tirar isso do papel. Se o estado precisar construir, eu acredito que nós vamos ter capacidade de construir. Mas se nós puder fazer parceria também, será bem-vinda a parceria. Em relação à Assembleia Legislativa, né, nós tivemos em dezembro aquele pacotaço de matérias. Outros gestores enviaram também muitas matérias no fim do ano sem o tempo hábil de análise. E agora nós tivemos um outro episódio recente onde o Judiciário foi acionado para dar uma travada no processo do ICMS. Como é que o senhor avalia essa questão do Executivo perante o Legislativo? Uma velocidade excessiva, está dentro da normalidade? Como é que o senhor avalia essa situação? As diversas leis que nós aprovamos no final do ano passado foram leis para
valorizar o servidor público, né? Então, naturalmente, existem duas pressões aqui. Se você não valoriza o servidor, alguém vai reclamar que você não valoriza. Na medida que você faz o gesto, tem saúde fiscal no Estado, saúde financeira. Dizia-se do nosso governo, em 2018, que nós iríamos assumir e não íamos pagar a dívida impagável da saúde, que o governo anterior nos deixou, de 750 milhões, e não íamos pagar a folha do servidor público. E nós honramos com isso e valorizamos o servidor no final do ano passado. Com o piso, com a remuneração mínima do servidor, por exemplo, da educação, né? Professor com curso superior, 40 horas, ganhando no mínimo R$5.000 em Santa Catarina. Isso não é pacotaço, isso não é coisas de final de ano. Essas negociações, inclusive, é importante que se destaque, elas foram sendo negociadas desde 2019, quando chegou a pandemia e a lei federal 173 proibiu que os estados pudessem reajustar salários. Então, foi o que nos restou, discutir durante 2 anos e, ao final do ano, colocar para aprovação e aprovar. Foi isso que aconteceu. Uma outra situação, assim, entre a cruz e a espada, é a questão das emendas impositivas e do próprio Plano 1000. O senhor vem recebendo críticas de que isso é uma forma de cooptação política. Como é que o senhor responde a essa situação? Não há como criticar um governo que entrega efetivamente e que pega prefeitos, prefeitas pela mão, ajuda nos projetos, qualifica os seus projetos, melhora os projetos e entrega além do que eles nos pedem. Ou seja, nós estamos produzindo o milagre catarinense. E isso, obviamente, que fere, que machuca políticos que saíram frustrados, que não conseguiram entregar, que fizeram projetos, que chamaram os prefeitos gastaram dinheiro público para investir em projetos e o dinheiro do Estado não chegou, então muitas pessoas se sentiram enganadas. Então, quando os prefeitos hoje se sentem felizes, realizados com aquilo porque sem dinheiro, não venha imaginar que a política, a gestão pública, a gestão da cidade se faz com amor, né? É com dinheiro, e para ter dinheiro você tem que fechar a torneira, desviar, eliminar o desvio de recursos públicos que havia, né? Corrigir os contratos, né? Nós economizamos só de revisão de contrato em Santa Catarina R$500 bilhão. São mais de 500 milhões de reais em contratos que a gente pagava quase 1 milhão por mês e baixou para 250. A gente tem que entender o que está acontecendo em Santa Catarina, a forma íntegra da nossa gestão, o que a gente fez e por que tem dinheiro. Não é fruto de financiamento. Se eu estivesse endividando o Estado, aí seria preocupante, né? Nós temos uma dívida pública de 19 bilhões de reais. Nós estamos pagando, o serviço da dívida pública este ano deve pagar cerca de 2 bilhões e meio, 2 bilhões e 700 mil reais. Imagine se os governos anteriores não trabalhassem só com financiamentos, se trabalhassem com recursos próprios, como é o Plano 1000. O que eu faria hoje com esses 2.700? Eu investiria na vida dos catarinenses. Havia corrupção nas gestões anteriores? Não há dúvida que há muitas formas de corrupção, né? Então, quando eu falo para você que eu corrijo um contrato público que me traz uma economia, alguém está desperdiçando dinheiro ou se relacionando com fornecedores preferidos, né? Na área do sistema prisional, nós economizamos mais de 100 milhões em revisão de contratos. Na área da saúde, de 24 milhões para 12 milhões, a mesma quantidade. Eu costumo fazer o exemplo assim, né? Nós compramos, vou pegar o seu copo aqui, eu já usei álcool na mão, né? A gente comprou em 2018 24 milhões, a mesma quantidade de oxigênio, em 2019 12 milhões. Você não consegue explicar isso. Então, eu penso que a integridade também passa por isso. Ter atravessadores, pessoas que se beneficiam dos negócios públicos. Nós estabelecemos o pregão eletrônico, né, por decreto meu, aqui em Santa Catarina, em 2019. Então, o pregão eletrônico ele oportuniza que todos acessem as compras do Estado e façam cotação. Não existe aquela coisa de cartinha, de 3, 4 cotando e colocando sobrepreço. Você faz efetivamente uma competição, né, torna competitiva a venda, né, de produtos em várias empresas. O nosso governo ele abriu isso tudo, né, é parceiro dos órgãos de controle para abrir contratos, para modificar contratos e para ser colaborativo, inclusive, com quem tem o dever de controlar e de olhar, né, para o erário para poder fazer a boa versação do dinheiro público. Bom, para fechar esse contexto do noticiário da Assembleia Legislativa, nessa terça-feira veio a público uma ação do Ministério Público de Santa Catarina em relação àquela transposição de cargos de auditores da Fazenda. Como é que o governo analisa e pretende tratar esse caso nos próximos dias? É uma discussão meramente jurídica que, se a tese prevalecer, obviamente que será corrigido pela via adequada. No governo, nós tivemos o entendimento de que não havia essa transposição e de que, de fato, a gente estava apenas organizando uma carreira que já era pré-existente
no poder público. Queria saber quais são as iniciativas do governo do estado para a educação. São mais de 1.064 escolas em Santa Catarina. Todas elas terão a intervenção do governo do estado. Efetivamente, nós não conseguimos, não tivemos tempo hábil quando recebemos um estado sem projetos, né, para as rodovias estaduais, sem projeto para as escolas. Nós tivemos que adequar projetos. Hoje nós estamos aí inaugurando e também licitando e dando ordem de serviço para diversas quadras de beach tênis, ginásios cobertos, reforma de escola, ampliação de escola e uma série de outros equipamentos importantes, laboratórios de informática. Nós vamos transformando a educação de Santa Catarina, entregamos um laptop gratuito, né, de fato uma doação para os professores da rede pública estadual de ensino, para que ele tenha, de fato, esses equipamentos que ele potencialize. Ou seja, nós estamos trazendo, de fato, a educação para o lugar que ela deve estar investindo em veículos, em todas as áreas. Por que investir em educação? Por que investir no Bolsa Aluno, que é o orçamento do Estado, talvez seja o maior da história de Santa Catarina, de maior sensibilidade social que nós temos aqui no nosso governo. O Bolsa Aluno faz um aluno receber R$ 568 desde fevereiro, né, é retroativo até o final do ano, para se manter no ensino médio, para não abandonar a escola e ter que trabalhar, né? Isso gera condições de que o setor produtivo também tenha mão de obra qualificada, o novo ensino médio se adequando a esses alunos, Bolsa Atleta e tantas outras oportunidades que nós estamos gerando para os catarinenses. Então, as pessoas podem aguardar que todas as escolas vão sofrer a intervenção necessária. Os investimentos para a saúde e, né, como melhorar essa capacidade de atendimento, já que estamos também saindo de uma pandemia, e já emendo a pergunta, o que fica, né, destes investimentos em saúde como legado, né, o que houve de investimento para o coronavírus como legado para a saúde? Perfeitamente, eu acho que nunca se investiu tanto em saúde como se investiu agora, né? Há pouquinho tempo no SIC, tem aí umas 2, 3 semanas, nós investimos 585 milhões nos hospitais filantrópicos, 40 milhões para um, 25 para outro. O hospital nos apresenta a demanda e a gente tem atendido, não é falta de recursos. A política hospitalar catarinense, que tem os níveis de hospital nível 1 até nível 6, foi revisada e hoje, no nível 6, por exemplo, nós aplicamos até 2 milhões de reais por mês para os hospitais. Durante a pandemia, a gente fez esse pagamento sem exigir contrapartida e agora, a partir do fim da situação da calamidade pública, né, para a crise da Covid-19, nós então vamos cobrar então dos hospitais que eles nos dêem o retorno, né, com indicadores de avaliação, enfim, com resultados de fato. Para além disso, eu tive agora recentemente no Hospital de Mafra mais 40 milhões para mais 125 salas de cirurgia, enfim, de salas, leitos clínicos. Bom, a pandemia permeou o governo Carlos Moisés. Como é que foi para o cidadão Moisés todo esse período? Foi duro, né? Porque a gente estava sabendo que essa crise chegaria, as pessoas parece que não acreditavam que ela ia chegar, né? E ela chegou. E a gente sabia que ia enfrentar algo que a dimensão só no dia a dia, todo dia era um dia novo, uma decisão nova, uma atitude nova, enfrentamento de crises, a dificuldade que a gente teve com compras, né, com as pessoas tentando levar vantagem no momento de fragilidade do Estado, né, em que a gente teve hoje, estamos recuperando esses valores, já temos mais de 38 milhões bloqueados. A velocidade agora é da Justiça de Santa Catarina, né, com a sua ação, obviamente, serena, né, e cautelosa, mas que nós aguardamos na Justiça para que a gente consiga avançar para a recuperação de prejuízos que impuseram ao Estado naquele momento duro. Desse cenário todo, a gente percebe que muitas pessoas não compreendiam a época, então se revoltavam, mas ao mesmo tempo muita gratidão daqueles que percebiam que a ação do Estado era necessária, era baseada em ciência e que trouxe os resultados. Talvez o grande desafio do nosso governo seja fazer-se conhecer o que nós estamos fazendo em Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado.